Olá, quinto ano, tudo bem? Eu sou a professora Roberta e hoje eu vou continuar com vocês na aula de números na representação decimal. Nós vamos finalizar o capítulo, terminar aquelas atividades que ficaram faltando. Vamos lá? O que vamos estudar hoje? Números na representação decimal. Vamos retomar a leitura das páginas 242 e 243, só para fazer uma revisão. Algumas explicações sobre conceitos, de números na representação decimal também. Atividades da página 247 até a 252. E, por último, a nossa tarefa. Lembrando que vocês podem assistir a videoaula no momento em que achar oportuno, fazer pausas importantes para continuar resolvendo as atividades, continuar vendo a videoaula se necessário e realizar as tarefas, tirar uma foto bem nítida. Vamos lá? Vamos relembrar décimos, centésimos e milésimos. Lembra do material de base 10? Vamos fazer aquela leitura novamente. Décimos, centésimos e milésimos. Considere o cubo do material de base 10, o famoso cubão, aquele maior. Ele representa para nós uma unidade inteira, é o nosso todo referência. Vamos representar as peças menores que a unidade na forma fracionária. Então, a placa da centena equivale a 1/10, a barrinha da dezena 1/100 e o cubinho o milésimo, que é a menor parte para nós nesse momento. Olha lá, relembrando o material dourado. Então, aqui, olha, o inteiro, uma unidade, o décimo, que é a placa, até então para nós era centena, agora será o nosso décimo, o centésimo, a barrinha, e o milésimo, os cubinhos menores. Vamos ver como isso funciona? Então, vamos lá. O décimo ou a décima parte. Se pegarmos o cubão, fizermos aquela troca por 10 placas, nós teremos feito o quê? Olha, 1 dividido por 10, que nós pegamos o cubo, dividimos em 10 partes, e nós teremos 1/10 da unidade. O centésimo é quando eu pego a unidade inteira e divido em 100 partes iguais, lembrando sempre que são partes iguais. E nós teremos 1/100. E o milésimo ou a milésima parte, quando nós pegamos o cubão e dividimos em 1000 partes, ou seja, 1000 cubinhos, aqueles menores. Então, olha, 1 inteiro dividido por 1000, nós temos o milésimo. Lembrando, das casas decimais e da importância da vírgula que separa os inteiros dos decimais. E juntando tudo, nós temos os décimos, centésimos e milésimos. Tanto na forma fracionária, que é aqui, tá vendo? Forma de fração, como na forma decimal, aqui, olha. Então, nós temos aqui, olha, fração decimal, 1/10, 1/10, 1 dividido por 10. E número decimal, 0,1, que é 1/10. O centésimo, a barrinha, 1/100, 1/100. E número decimal 0,01. Lembrando que aqui, olha, 10 tem um zero, então uma casa depois da vírgula. O 100 com 2 zeros, 2 casas depois da vírgula. E o milésimo, 1000, 3 zeros, 3 casas depois da vírgula, ok? E vamos continuar lá na página 247, no exercício 6. O gráfico a seguir apresenta a altura de algumas mudas de árvores brasileiras. Olha lá, aparece pau-brasil, a sucupira, jatobá, seringueira, ipê amarelo, araucária e umbuzeiro. Então, as questões sobre o gráfico agora, olha. De que tipo é esse gráfico? Será que é barras, colunas? Será que é curvas? Isso é um gráfico de barras. Barras quando é na horizontal, colunas quando é em pezinho, vertical. Então, aqui nós temos um gráfico de barras. B. Qual é a escala utilizada no gráfico para indicar as alturas? Então, eu olho aqui, ó, eu tenho um eixo, outro eixo. Vamos olhar nesse eixo, ó, ele parte do 0. Depois vai para o 5,
10, 15, 20 e vai aumentando de 5 em 5. Então, essa é a escala do nosso gráfico, 5 em 5. E C, escreva as alturas das mudas de árvores em ordem crescente. Tá vendo que aqui no gráfico, olha, nós temos essa informação. São as alturas. Então, ordem crescente começa lá do menor, vai até o maior, tá bom? Esse vocês têm condições de fazer sozinhos. Então, vamos lá. Ao ordenar as alturas, que critério você utilizou? Né? Vamos pensar um pouquinho. Olha lá. Comparar, lembra que eu falei na aula passada que para trabalhar com esse tipo de número, nós precisamos fazer comparações o tempo inteiro? Então, comparar o comprimento das barras do gráfico ou comparar as ordens inteiras, que é aquele que vem antes da vírgula, e as ordens decimais. E aí você vai descobrir qual é o maior e quais os menores, né? E aí, quantos centímetros o umbuzeiro tem a mais do que a seringueira? E aí você tem que fazer o quê? Pegar a medida do umbuzeiro e da seringueira e fazer a diferença. Olha aqui, ó, a mais. Quando eu tenho esse conceito a mais, eu sempre vou precisar fazer uma subtração, uma continha de menos. E é do mesmo jeito, olha, você vai armar, lembrando que vírgula sobre embaixo de vírgula e decimal com decimal. Então, 2 menos 1, 1, vírgula, você repete, e aqui 5 menos 5, 0, 1 menos 0, 1. Então, agora nós temos, né, essa diferença. F, quantos centímetros faltam para que a muda de sucupira fique com a mesma altura da muda de araucária? Então, olha, típico problema que nós sabemos que temos que fazer uma comparação novamente, né? Então, vocês também vão precisar realizar uma operação aqui e comparando o tempo todo. Que operação será que vocês precisarão aqui? Pensa um pouquinho, busquem as informações no gráfico para resolver. 7. Os alunos da escola em que Tereza estuda participaram de um evento. Deixa a professora vir para cá para nós fazermos a leitura completa. Os alunos da escola em que Tereza estuda participaram de um evento com o objetivo de arrecadar dinheiro para ser doado a uma organização que cuida de animais ameaçados de extinção. Veja quanto cada turma arrecadou. Primeiro ano A arrecadou R$ 100,50. Olha os números decimais aparecendo aqui, gente, olha. E quando fala de dinheiro, fica até mais fácil de nós conseguirmos resolver. O segundo ano A, R$ 55,80. Terceiro ano A, R$ 100,05. Reparem bem aqui, olha, onde fica o 5 dos 50 e o 5 de 5 centavos. Quarto ano A, R$ 100,15. O quinto ano A, R$ 100,20, né? Aí aqui tem primeiro ano B, com R$ 92,25. O segundo ano B, R$ 100,55. Terceiro ano B, com R$ 100,10. Quarto ano B, com R$ 55,75. E o quinto ano B, com R$ 100,10. Todos esses números que apareceram aqui, e quando eu falo de reais e de centavos, obrigatoriamente nós temos nessa representação, porque pode ser por escrito também, né? Mas quando nós representamos dessa maneira, aparecem os decimais. Quais foram os 3 maiores valores arrecadados? Então, vocês vão olhar lá, ó, olha lá, os 3 maiores valores arrecadados. Primeiro, eu vou olhar aqui, ó, antes da vírgula, para ver quais são os maiores inteiros, né? Se forem iguais, aí eu vou olhar depois da vírgula para analisar os centavos. Então, nós temos R$ 100,55, R$ 100,50 e R$ 100,20. Agora, nós temos que voltar lá e analisar quais são os 3 menores, né? Da mesma maneira, olha, primeiro nos inteiros, na casa dos reais, e depois nos centavos. E nós temos R$ 55,75, R$ 55,80, R$ 92,25.
tá? É só comparar mesmo o tempo todo. B, sem fazer o cálculo exato, mas apenas estimando um valor aproximado, assinale com X a alternativa correta. O valor total arrecadado é... Então, vocês têm que fazer o que aqui mesmo? Olha a palavra que aparece. Valor total. Se é total, nós temos que contar tudo junto. Então, vocês farão a somatória para descobrir, tá? 8. O cachorro de Camila chama-se Fofão. Ele pesa 9,5 quilogramas, né? Ou 9,5 kg. De que forma é possível registrar essa medida sem usar a representação decimal? Aqui tem um lembrete, olha. 1 quilograma, né? 1 quilo é igual a 1000 gramas. Então, qual seria uma outra representação? Olha lá, se 1 quilo é igual a 1000 gramas, então 9 quilos vezes 1000 gramas, nós temos 9.000 gramas, né? Ou seja, 9 quilos. E meio quilo, né, ou 0,5 quilogramas, vezes 1000 gramas, que equivale a 1 quilo, é igual a 500 gramas. Portanto, 9.000 gramas mais 500 gramas é igual a 9.500 gramas. Se o problema tivesse trazido 9.500 gramas e nós precisaremos colocar outra representação, aí seria essa, olha. 9,5 kg, 9,5 kg, tá? Elas representam a mesma quantidade de peso. Agora, nós vamos continuar representando números decimais, só que agora na reta numérica, tá bom? Então, olha, nos anos anteriores, você aprendeu a representar números na reta numérica. Sempre a professora colocava lá na lousa uma fita bem comprida, e hoje eu trouxe aqui para vocês, olha, uma fita métrica, né? Não é tão colorida quanto aquelas que vocês viam no primeiro, segundo, terceiro ano, mas ela também é funcional. Então, nessa fita, eu tenho 1,5 metro, e eu vou segurar aqui, olha, bem aqui, no 1 metro, tá vendo? Agora, se eu pegar esse 1 metro e dividir em 10 partes, vocês estão vendo que é colorido, ó, preto e branco, branco e preto. Cada parte dessa representa 1/10 de 1 metro. O que é isso, professora? É que eu peguei a fita e dividi em 10, o metro, né? Dividi em 10 partes iguais. Então, eu teria, olha, esse intervalo, que é chamado de decímetro. Quando eu pego o metro, divido em 10 partes iguais, eu tenho decímetro. Agora, quando eu pego esse mesmo 1 metro e divido ele em 100 partes iguais, eu tenho o nosso famoso centímetro. Ai, será que a gente passou a vida toda usando centímetro sem saber por que ele tinha esse nome? Olha lá, porque eu pego o metro, 1 metro, e divido em 100 partes iguais. Eu tenho centímetro. Professora, mas na minha régua aparece uma medida bem pequenininha, olha, um quase em cima do outro na marcação. O que é isso? É quando eu pego o metro novamente e divido em 1000 partes iguais. Aí eu tenho o milímetro, que é essa menor medida que nós temos na régua. E quando vocês chegarem no 7º, 8º e 9º, vai pegar esse milímetro e dividir em 10, em 100, em 1000, porque os números não têm fim, acredita? E aí são as medidas de vírus, de bactérias, é para isso que são utilizadas essas menores medidas. Então agora vamos lá, voltando para a apostila, leitura lá na página 249. Vamos retomar essa ideia observando os exemplos. O intervalo, vocês viram que intervalo nada mais é do que um espaço. Entre o 0 e o 1 corresponde a uma unidade, ou um inteiro. Então, olha aqui, ó. Lá na sua régua, do 0 até chegar no 1, dá para dividir em partes iguais. Lembrando que a divisão, a fração para nós, sempre divisão de partes iguais, tá bom? Ao dividi-lo em 10 partes iguais, cada parte será igual a 1/10 de unidade.
porque eu peguei uma unidade e dividi em 10 partes. Olha lá. E é daí que eu vou tirar, olha, 0,1, 0,2, 0,3, tá vendo? Do 0 até chegar no 1, tem mais um monte de números. Quantos, professoras? Infinitos também. Às vezes é difícil perceber isso, né? Mas é bem interessante. B. O intervalo entre 8 e 9 corresponde a 1 também. Então, quando eu olho lá na minha régua do 8 até chegar no 9, se for na régua, teria 1 centímetro, né? Mas, se eu pego esse 1 centímetro, né, e divido em 10 partes iguais, cada parte dessa tem um intervalo de 1/10 de unidade. É a mesma coisa do outro, eu só mudei o intervalo, né? Que era do 0 a 1, aqui eu tenho de 8 até 9. Agora partiremos para as atividades. Observe as retas numéricas e responda as questões. Olha aqui, gente, ó, nós já aprendemos, né, ó, intervalo. Nós temos uma reta que aponta para lá e aponta para cá. O que significa isso? Que essa reta, ela não para aqui, ela continua até o infinito. Mas para nós, aqui só interessa do 15 até o 16, que é o nosso intervalo. Olha lá, do 15 até o 16, né? Ó, qual é o intervalo da reta? É esse mesmo, de 15 a 16. E quanto vale esse intervalo? Se for aí na sua régua, do 15 até chegar no 16, tem quantos centímetros? Olha lá. 1, por quê? Eu vou pegar a maior medida e tirar a menor, né? Mas é tão simples que dá para fazer cálculo mental. Em quantas partes iguais o intervalo foi dividido? Aí vocês precisarão contar, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo, em 10 partes iguais. Quanto vale cada uma das partes? Se eu dividir em 10 partes iguais, cada parte dessa, né, que vai ter a mesma medida da outra, equivale a 1/10, ou 0,1, né, que é a representação de 1/10. Numere a reta com os números que estão faltando. Então, eu vou partir aqui do 15 e vou 15,1, né, 15 inteiros e 1/10, 15,2. Por que, professora, você coloca um em cima e um embaixo? É só pelo espaço, para não ficar tudo misturado, embolado, para nós termos uma estética melhor para o estudo. E vamos continuando. 15,3, 15,4. Por que não mudou o 15? Porque eu ainda não cheguei aqui no 16, então eu continuo contando aqui no intervalo 15,5, 15,6, 15,7, 15,8, 15,9, 16. Professora, por que você não colocou 15,10? Porque o meu intervalo, ele está dividido em 10 partes iguais e esse aqui é o meu limite. Eu só posso chegar até aqui. Então, em vez de 15,10, eu já cheguei aqui, ó. Né? 15,10 não, seria 16. Porque se eu colocar mais um aqui, essa vem pra cá, né? Eu vou fazer uma adição. Então, não seria o 15,10, seria 9/10 mais 1. E aí, ele se transforma no 16, tá bom? E, olha lá, ó, escreva a leitura do número assinalado na reta. Então, nós temos esse número aqui, ó, tem um pontinho aí no material de vocês, aparece coloridinho. 15 inteiros e 4/10. Lembrando que antes da vírgula são inteiros e depois da vírgula são decimais, são partes. Aqui é o mesmo esquema, mas olha lá esse intervalo, olha, 8,2 até 8,3. Só que, de novo, ele foi dividido em partes iguais e vocês precisarão analisar no mesmo jeitinho que o outro. Muda somente o intervalo. A C. Qual é o intervalo da reta? Então, nós vamos considerar daqui até o último número que aparece, olha, do 7 até o 8, tá? Quanto vale esse intervalo? E aí você vai analisar as medições. Cada uma das partes e enumerar as retas com os números que estão faltando, tá?
Mesmo esquema na D, tá? Vai analisar qual é o intervalo, né? Levando em consideração o primeiro que aparece e o último, e todas as informações que nós já temos. Aqui, olha, do 7,5 até o 7,6 é o nosso intervalo, certo? Ou seja, o intervalo é de 7,5 até 7,6. Quanto vale esse intervalo? Olha, o inteiro é igual, tá vendo? É o mesmo. Então, eu vou para o decimal. Tá vendo? Aqui eu tenho 5 décimos e aqui eu tenho 6 décimos. Então, essa diferença é de apenas 1 décimo. Em quantas partes iguais o intervalo foi dividido? Então, aí nós temos que contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, né? Em 10 partes iguais. Quanto vale cada uma das partes? Agora, com bastante atenção, porque daqui para cá eu tenho um intervalo de apenas 1 décimo. Peguei o décimo, dividi em 10, eu vou ter o quê? Centésimo, tá? Então, olha, aqui seria 7,51, 7,52. O meu intervalo é menor e cada parte dessa menor ainda. Escreva os números que estão faltando. Então, olha lá, nós vamos colocar na linha porque esse espaço ele é bem menorzinho. 7,51, 7,52. Leitura disso, como se faz? 7 inteiros e 51 centésimos, 7 inteiros e 52 centésimos, até os 7 inteiros e 59 centésimos, tá? A F, o mesmo esquema. Vai analisar intervalo e responder com o que se pede. Agora, 2. Indique na régua os números decimais em centímetros. Olha lá. 0,6 e 1,7. Você só vai indicar para descobrir aonde eles estão aqui, ó. 0,6, ou seja, eu nem cheguei no 1 centímetro ainda, né? Então, ele precisa estar aqui nesse intervalo. Olha lá. Essa barrinha maior mede bem a metade, ou seja, 0,5. Se aqui é 0,6, é 1 a mais. Olha lá, e faz a marcação. E 1,7, ou seja, passei do 1 e vou contar mais 7. Cheguei aqui, ó, próximo do 2. Viu? E também é simples. Nos outros, o mesmo esquema, olha, 9,5. Onde ele está? Então, eu vou lá no 9. 9 e vou contar mais 5 décimos e faço a marcação. Depois eu vou procurar o 11. Cadê o 11? Aqui. 11,1. Então, eu vou andar mais uma casinha dessas. E vou encontrar os números para marcar todos os outros. O C, o mesmo esquema, tá vendo? Ó, 13,2. Vamos procurar o 13. Encontrei. 0,2. Vou contar mais 2 milímetros aqui. Passo uma retinha, pode ser com lápis de cor para ficar uma marcação mais evidente. E depois vou para o próximo, do mesmo jeito. E a hora da nossa tarefa. Em casa, faça o que se pede em cada item. Vocês vão considerar, né, os números decimais e vão fazer as marcações. Onde será que esses números estão lá na reta, né? Bem, vocês aprenderam também, olha lá a nossa dica para vocês. Todos os outros ficam dentro desse intervalo. E a B, indique na régua os números decimais em centímetros, né? Olha, centímetros, e é igual o último exercício que nós fizemos. Você vai localizar, contar com atenção e vai dar tudo certo. Então, hoje, nós estudamos número na representação decimal, retomamos a leitura de décimo, centésimo e milésimo, resolvemos alguns exercícios e, por último, vocês precisarão fazer a tarefa e encaminhar uma foto. Tchau, quinto ano, e até a próxima aula. Na próxima aula de matemática, vocês terão a professora Sandra, muito querida, e eu também aprendo muito com ela. Tchau!